E sempre que eu vou em algum treinamento, palestra, seja empresa, instituição de saúde, onde quer que eu vá, é comum as pessoas ao final da minha palestra ou da minha aula me perguntarem: Lide, como é que a comunicação não violenta entrou na sua vida e como foi que você percebeu que ela poderia se transformar nessa ferramenta que você mais usa e tal? E aí eu entendo sempre a pergunta, né, sempre que alguém me faz essa pergunta, eu tento imaginar, né, buscar ali o motivo da pessoa me perguntar, né, sobre como nasceu, né, a necessidade de estudar a comunicação não violenta e como isso se tornou, né? A gente, primeiro que a gente se inspira nas pessoas, é, e se aquele, principalmente se aquele conteúdo faz algum sentido, você começa a avaliar, né? Será que faz sentido para mim? Será que eu consigo utilizar? Então, para mim, ele começou bem despretensiosamente o estudo da comunicação não violenta, que eu, particularmente, gosto mais de chamar de comunicação compassiva, porque desejo valorizar a compassividade, a compaixão, né? Então, falo nesse, eu gosto de sempre dar esse título, né, para essa técnica que é a comunicação não violenta, que também pode ser chamada de comunicação compassiva, ou ainda algumas pessoas chamam de comunicação empática, enfim. O Marshall Rosenberg, que é o autor raiz, né, da comunicação não violenta, ele deixa aberto para qualquer um desses modos de se referir à comunicação não violenta, e eu gosto bastante de valorizar, então, a comunicação compassiva mesmo. E aí, como eu fui por um tempo responsável pelo setor de treinamentos de uma instituição, né? Então, todos os cursos, capacitações, treinamentos, existia sempre uma demanda de profissionais de saúde, existia sempre uma demanda muito alta, um número grande de pessoas pediam para a gente falar sobre comunicação, sobre formas de comunicação que fossem mais gentis, forma de comunicação que tivesse relacionadas à conexão, a tornar o trabalho em equipe mais sustentável, enfim. E aí, nessas de ir atrás de várias estratégias técnicas e pessoas que estudam comunicação dentro da minha área, né, da área da saúde, tem algumas pessoas que falam de comunicação e eu já aprendia muito com essas pessoas, já tinha aprendido e utilizava, mas quando pela primeira vez de todas, eu ouvi alguém falando sobre comunicação não violenta, foi algo para mim assim, eu falei, gente, não é possível que alguém tenha descrito, né, escrito e utilizado seu tempo de vida, como o Marshall fez, né? E aí essa pessoa contou um pouco da história do Marshall, para falar de uma comunicação que o que ela tinha para me trazer de novo, né? Vamos evitar o uso de palavrões, vamos evitar aumentar o tom de voz, vamos evitar confrontos ou conflitos. E aquele primeiro momento foi um estranhamento com a comunicação não violenta, né? Primeiro porque eu pensava assim, como uma coisa pode se chamar comunicação não violenta? Eu preciso admitir e assumir que a minha comunicação é violenta e eu sou uma pessoa da paz, eu sou uma pessoa, né, sempre da mediação, da busca, né, da resolução dos problemas e não só dos ataques. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tentei, né, nas minhas relações de trabalho pessoais, mediar os conflitos, mediar as situações, buscar sempre uma maneira que, como dizia, né, aquele repórter Celso Russomano, né, que ficasse bom para ambas as partes. Sempre fui essa pessoa. Então, como é que, né, comunicação não violenta me partia desse princípio de que eu precisava admitir, então, que eu tinha uma comunicação violenta. Bom, e aí essa primeira experiência com essa pessoa, então, não foi lá, né, a minha melhor experiência com a comunicação não violenta, mas, por um outro lado, me desafiou a estudar. Porque depois que eu ouvi essa pessoa falando, e ela trouxe muitos exemplos assim da vida cotidiana relacionados ao casamento, então com o marido, daqueles exemplos
de senso comum que a gente tem, né, em relação a casamento, tipo, você deixa a toalha molhada na cama, você deixou um pratinho vazio dentro da geladeira, você bebeu toda a água e não repôs, enfim, coisas do nosso cotidiano que, de certa forma, para o público que estava ali ouvindo, fez algum sentido, as pessoas puderam aproveitar de alguma forma aquele conteúdo, mas para mim, não que eu não tivesse isso no meu relacionamento, mas eu ficava tentando colocar, né, na minha cabeça, racionalizar, então, trazer para a razão, né, e colocar em prática, como eu poderia utilizar aquilo na minha vida profissional, né? Eu estava num ambiente profissional aprendendo a comunicação não violenta. Bom, e acontece que daí, por ouvir essa pessoa falar dessa forma, né, relacionada aos palavrões, relacionada a você ter um tom de voz amigável, a você evitar o conflito, então você não vai ter conversas que você sabe que vão ser, né, não vão ser prazerosas. É quase como você se esconder para você não ser quem você é, né? Porque nós naturalmente vamos querer questionar, vamos buscar as melhores respostas para aquelas que, né, serem melhores para a gente em determinado. Indo estudar, logo em seguida que eu comecei a ler as teorias do Marshall, eu fui convidada para falar sobre comunicação não violenta, assim, tipo, como se o universo soubesse, você está estudando, então agora você vai falar sobre isso. Bom, eu tive que estudar muito e me conectar com pessoas que também falavam sobre comunicação não violenta, e aí nesse momento também eu comecei a ter um outro momento em que eu fui estudar suicidologia. Olha que você pode falar, o que é isso, né, Lídia? Nunca ouvi. Suicidologia, então, é o especialista em prevenção, pós-venção, cuidado aos processos autodestrutivos e luto. Então, sendo essa pessoa, né, que estava estudando isso, como é que a gente faz para prevenir suicídios, como é que a gente faz para cuidar de pessoas que passaram pela situação de ter um ente querido ou alguma pessoa, né, do seu convívio que morreu por suicídio, e como é que a gente cuida então dessas pessoas em processo autodestrutivo e em sofrimento. E eu sempre fui muito a pessoa de estudar acolhimento, cuidado, enfim, né, por ser enfermeira. E aí esses dois grandes, né, assuntos, para mim eles fizeram assim, casaram. Então, esse casamento me fez cada vez mais entre a suicidologia e entre a comunicação não violenta, cada vez mais estudar as duas coisas, porque eu enxergo na comunicação compassiva, né, como eu falei que gosto de dizer, uma forma da gente poder fazer os primeiros acolhimentos e os primeiros cuidados a quem passa por uma situação, está passando por uma situação de sofrimento existencial, de processos autodestrutivos, enfim, que envolvem inclusive o suicídio. E eles, então, nesse casamento, continuei a estudar ainda mais as duas coisas, porque eu precisava dessa ferramenta para que eu conseguisse fazer então os acolhimentos e a maneira, né, de condução minha, né, como suicidologista, então, depois de toda a teoria e toda a prática e todo o curso de suicidologia me trouxe um outro campo de uma abrangência muito maior do que eu posso entender hoje, né? O que é de ser a cuidado e acolhimento. E aí uma dessas coisas que acontecem na nossa vida não era planejado, e hoje, né, eu trabalho a maior parte com profissionais de saúde, ajudando profissionais de saúde a fazerem também o trabalho de prevenção, de cuidado, de acolhimento de pessoas em sofrimento existencial. Tenho isso como uma missão, né, porque hoje, para mim, me foi demonstrado, né, depois de tudo que eu estudei, que é possível que as nossas relações, seja com um paciente, seja com um colega de trabalho, em qualquer instituição de saúde, ela não precisa mais ser originada de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Não que eu vou jogar fora aquilo que eu aprendi na universidade, pelo contrário, eu vou somar esses novos conhecimentos, é o que eu tenho feito, mas toda aquela hierarquização, toda aquela forma muito rigorosa, rígida, que se basearam, né,
a formação dos hospitais, principalmente de organizações militares, enfim. Então, um modo de operar o cuidado e o acolhimento com um grau de distanciamento do paciente, com uma visão de que se eu tiver determinados comportamentos frente a uma pessoa, né, um paciente, enfim, que seja ou um colega de trabalho, isso vai ser considerado como uma pessoa com menos profissionalismo ou competência. Então, naquele momento em que, nesses momentos, né, porque tudo foi um processo, que eu fui percebendo que quanto mais humana for a minha relação com o paciente, um colega de trabalho, com as pessoas ao meu redor, melhores serão os resultados que eu vou obter. E foi assim, colocando tudo isso em prática, né? Então, um processo lá desde 2018, na verdade, vou dizer assim, desde a vida toda, né? Porque essa é uma busca também pessoal, enfim, né? De parte de quem eu sou e das coisas que eu gosto de aprender e de executar, enfim. Mas falando assim, mais especificamente da comunicação compassiva, desde 2018, depois 2019 a suicidologia, e até então, né? E até agora, aí sabe-se lá por quanto mais tempo eu vou fazer isso, mas um dos meus objetivos, então, é ajudar outros profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que desejam ter uma comunicação humana com seus pacientes e com as equipes com as quais trabalham. Lide, onde é que entrou a comunicação compassiva e lidar com a saúde emocional, então, para crianças e adolescentes? E aí isso começou a acontecer um pouco natural, assim, por eu começar a perceber que eu também não faria sentido eu utilizar isso na minha vida profissional, né? E na minha vida pessoal ser algo descolado, porque quando você começa a aprender a comunicação compassiva, você vai percebendo que sim, as nossas formas de nos comunicar, aprendidas ao longo, né, da nossa trajetória, das nossas crenças, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, elas sim trazem bastante componentes violentos, muitos julgamentos, muitas comparações, né? Então, coisas que são ditados populares que todo mundo fala, né? Coisas que toda mãe fala, e eu comecei então a utilizar com a minha filha. E aí um certo grupo de mães, numa determinada situação, me falou: Lidy, como é que você faz para conversar com a Marina? Porque às vezes está numa situação, ela vem, você fala algumas coisas com ela e ela sai satisfeita com a tua orientação, não fica com aquele questionamento, principalmente quando a gente está em público, né? Tem um comportamento diferente de algumas outras crianças. Como é que isso se dá? E aí eu falei: olha, eu utilizo, né, bastante uma técnica chamada comunicação não violenta, e eu ensino a ela, através dos comportamentos, né, das situações do cotidiano, como é que a gente pode olhar para as nossas necessidades, né, aquilo que eu preciso naquela hora, como eu posso pedir aquilo que eu estou precisando naquele momento, né, que eu não preciso fazer birra, que eu não preciso gritar, que eu não preciso, né, que eu tenho outras formas de, vamos dizer assim, chamar a atenção dos adultos, como eu posso entender o que os adultos estão dizendo para mim, né, então isso muito no nosso cotidiano, dessa linguagem que eu nomeio, né, e Marshall nomeia como a linguagem do coração. Como a gente pode conversar através dessa linguagem que é amorosa, que é compassiva, que é empática. E isso vai tornando o cotidiano mais leve, mais harmonioso. Então, esse grupo de mães falou assim: você não faria umas aulas para gente e tal? E foi assim que eu entrei. E depois vieram os convites para as escolas e vieram o pedido, né, de falar com outros pais e mães, e vieram os atendimentos de pais e mães de pessoas, muitas vezes, né, crianças e adolescentes em sofrimento. E foi assim que começou, assim, bem resumidamente, foi assim que começou. Então, quando as pessoas me perguntam como eu vim parar, foi exatamente assim. E o porquê, né, eu decidi utilizar a comunicação não violenta como uma das minhas ferramentas, assim, para a vida, né, como uma forma de enxergar a vida, é porque a gente pode fazer diferente daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vê todos os dias, daquilo que a gente, muitas vezes, no automático reproduz sem perceber. E principalmente porque, fazendo do jeito que
eu aprendi que é assim, né, e o adulto manda, e a criança obedece, e regras rigorosas e rígidas e punições, eu não ia ter muitos resultados e eu percebia que isso causava, principalmente, né, na minha experiência pessoal com a minha filha, um certo distanciamento entre nós duas. Então, medo, eu não quero que minha filha tenha medo de mim. Eu quero que ela tenha muita segurança em me contar qualquer assunto, qualquer situação que ela passe. Eu quero muito que ela deseje ter comigo um relacionamento quando ela for adulta, um relacionamento amistoso, né, um relacionamento alegre, divertido. Então, eu estava indo pelo caminho, né, das coisas que eu aprendia antes, que eu via e que muitas vezes via sendo reproduzido, inclusive nos atendimentos, né? Não, você tem que colocar regra, você tem. Só que tudo bem, a gente vai ter regras, a comunicação não violenta não é para não ter regras, mas a construção das regras ela é colaborativa, né? A forma como a gente vai lidar com uma criança no contexto familiar também é de colaboração, ela também é uma pessoa que pode contribuir para, né, para o desenvolvimento das relações, para as decisões, então. Isso começou quando ela tinha 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos, em que eu não me sentia confortável quando eu mesma aplicava algum tipo de punição nela, né? Eu aplicava e falava, não, tá vendo como eu domino, como eu controlo a situação, e de fato eu estava dominando e eu estava controlando. Só que eu falei, pensava comigo, né? Vai ser assim sempre, sempre vai ser um negócio pesado, sempre vai ser com sofrimento. Eu vou sempre ver que ela tá chorando, que ela tá angustiada com aquela situação e eu não vou conseguir fazer diferente. E ao mesmo tempo, né, aplicando isso entre profissionais de saúde para lidar com pacientes, eu falei, não. E é quase que uma coisa que te envolve, né? Porque não dá para você separar, e eu acredito muito nisso. Nós somos seres humanos em todas as nossas dimensões, então não tinha como existir uma Lidiane que fazia treinamentos, atendia pacientes e fazia capacitações falando de uma comunicação, de uma linguagem do coração, mas em casa era alguém que ainda estava buscando regras rigorosas e buscando punições para comportamentos que a gente considera inadequado e não conseguiria estabelecer, porque com 2 anos eu estava no controle de tudo, mas o tempo ia passar e aquela comunicação não ia mais funcionar. Então eu precisava, desde ali eu percebi essa oportunidade. Então você que é pai, você que é mãe e também deseja a oportunidade de ter uma comunicação amorosa, divertida, empática, leve, harmoniosa com seus filhos, saiba que isso é possível, não, você não vai precisar estudar 500 mil livros e atrás de tantas coisas como eu fui, porque eu quero facilitar esse processo para vocês. É o que eu faço no meu cotidiano, né? Porque eu sei que a gente tem infinitas coisas para fazer, e então existe uma forma que você vai aprender e você vai poder aplicar em todas as suas situações, em todas as necessidades que vocês tiverem na vida familiar, de comunicação, de relacionamento. E aí, né, juntando então as coisas que eu estudo, também como fortalecer a saúde emocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque temos passado, né? Estamos passando por tempos muito desafiadores para eles, e o sofrimento ele tem crescido de uma maneira tão absurdamente rápida, né? E instalando-se nas pessoas, e a gente não conseguindo mais enxergar o sentido da vida, sofrendo mesmo, né? Esses dias saiu uma reportagem que 9 entre cada 10 professores já teve algum afastamento relacionado à sua saúde mental, então nossas crianças estão o tempo todo nas escolas, os professores estão adoecendo, as crianças estão adoecendo, os adolescentes estão adoecendo. Alguma coisa a gente pode fazer para fortalecer a nossa saúde emocional, para fortalecer as nossas relações, os vínculos, para fortalecer a nossa sociedade como um todo. Então, existe uma forma da gente se comunicar, da gente conseguir encontrar o nosso papel, inclusive nessa coletividade, da gente poder construir daí juntos o mundo que a gente quer pertencer. Então, se você tem mais interesse, clicar aí no link na bio ou aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir acompanhar essa turma que vai começar agora em novembro, para que a gente possa, então, de uma forma simples, sem grandes movimentos, a gente acha que só vai aprender com grandes coisas, com luzes, câmeras, ação, e a gente vai aprender de forma simples,
de forma prática e de forma que você vai poder levar esse conhecimento para toda a sua vida, ajudar os filhos, ajudar as crianças e os adolescentes a se fortalecerem e, como um efeito colateral, vamos dizer assim, a te ajudar a você conseguir lidar com as suas necessidades, também com as suas expectativas em relação à criação de filhos, à educação e a ter com você mesmo, né, uma noção também de autoconhecimento para que você consiga caminhar, né, aí sendo esse suporte, esse apoio para os seus filhos e também, né, no seu local de trabalho, com certeza, porque como eu falei, né, nós somos seres integrais, né, em todas as nossas dimensões. Então, como efeito colateral, né, de você estudar como melhorar e como utilizar a comunicação na relação familiar, também na sua vida profissional e na sua vida social, com certeza isso vai te ajudar bastante. Então, tá aí o link, se fizer sentido para você, se esse é o seu momento, se você quer até o Natal reconstruir algumas relações ou ter relações melhores até lá, eu tenho certeza que juntos a gente vai construir esse caminho amoroso, compassivo, leve, divertido e harmonioso. Então, até mais.